Fala galera, e aí gente, como é que vocês estão, hein? Tudo beleza? Tudo na paz? Vamos lá para mais uma videoaula? Hoje nós vamos falar de calorimetria, vamos definir as grandezas capacidade térmica, calor específico e a equação fundamental da calorimetria que vamos utilizar para fazer cálculos de equilíbrio térmico. Beleza? Vamos lá então, vamos começar? Senhores, capacidade térmica, essa grandeza física aqui, vamos representar por C maiúsculo, beleza? Bom, olha só, é razoável a gente pensar que a quantidade de calor que fornecemos para um corpo, para um objeto, é diretamente proporcional à variação de temperatura sofrida por ele. Concorda comigo? ΔT. ΔT é a variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Ou seja, o que está escrito aqui? Que quanto mais calor eu forneço para um corpo, mais ele vai aquecer. Quanto mais calor eu tiro de um corpo, mais ele vai esfriar. Concorda comigo? Agora, esse raciocínio está certo desde que o corpo não esteja mudando de fase. Tá? Porque substância pura, quando muda de fase, a gente vai ver mais para frente, lá em calor latente, que a temperatura fica constante, tá? Que é uma evidência de que temperatura não mede a quantidade de calor, ok? Muito bem, mas se não muda de fase, é razoável a gente pensar aqui que se eu forneço pouco calor para um corpo, ele vai esquentar pouco. Se eu fornecer muito calor, ele vai esquentar muito, certo? Então, Q diretamente proporcional a ΔT. A gente sabe, já fizemos isso várias vezes, que para transformar uma equação, uma proporcionalidade, em uma equação, a gente precisa do sinal de igualdade e uma constante multiplicativa. Olha só, essa constante multiplicativa que eu vou colocar aqui vai ser o nosso C maiúsculo, que a gente coloca o nome de capacidade térmica. Então a gente chega na equação que Q é igual a C ΔT, ok? Mas e aí, o que representa essa capacidade térmica, professor? Olha só, se a gente analisar a unidade, fica mais claro para a gente, quer ver? A unidade de capacidade térmica tem que ser uma unidade de calor, né? Que é o que? Aqui eu vou passar o ΔT para cá dividindo, tá? Unidade de calor, a gente utiliza muito na calorimetria a caloria, né? Mas no sistema internacional é o Joule ou Joule, ok? Que é a unidade de energia do sistema internacional, tá? De calor. Calor é energia em trânsito, né? Como vimos, certo? Bom, dividido então por uma unidade de temperatura. A gente usa muito graus Celsius, né? Mas no sistema internacional é o Kelvin, ok? Então, unidade de capacidade térmica no sistema internacional é o Joule por Kelvin. A gente vai usar mais aqui a caloria por grau Celsius. Mas e aí então, o que significa capacidade térmica? Olha só, senhores, imagine que eu tenho um corpo que tem a capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius. O que isso significa? Significa que se eu quiser variar 1 grau Celsius desse corpo, eu vou ter que fornecer ou retirar dele 200 calorias, ok? Se eu quero esquentar ele 2 graus Celsius, eu vou ter que fornecer o quê? 400 calorias, concorda comigo? Se eu quero esfriar ele 2 graus Celsius, eu tenho que tirar 400 calorias dele. Ou seja, para cada grau Celsius que eu quiser variar desse corpo, na temperatura dele, eu tenho que fornecer ou retirar dele 200 calorias aqui, ok? Então, o que representa a capacidade térmica? É uma propriedade do objeto, do corpo, que representa a quantidade de calor que ele tem que receber ou perder para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. E aí a gente pode observar aqui através dessa equação, senhores, que quanto maior for a capacidade térmica de um objeto, significa que ele vai ter uma dificuldade para aquecer ou para esfriar, certo? Porque quanto maior a capacidade térmica,
mais calor eu vou ter que fornecer ou retirar do objeto para ele variar a sua temperatura. Então, para uma mesma quantidade de calor, se um corpo tem alta capacidade térmica, ele vai apresentar baixas variações de temperatura. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto maior a capacidade térmica, menor serão as variações de temperatura que esse corpo vai apresentar para uma mesma quantidade de calor. Ok, senhores? Muito bem. Então, olha só. Observe que a capacidade térmica é uma propriedade do objeto. Ele não está relacionado diretamente com a matéria, né, com a substância que constitui esse objeto. Então, por exemplo, imagine eu tenho aqui um recipiente, né, esse recipiente contém água. A gente tem um copo bem grande aqui, tá, com água. E aí, imagine que eu tenho um copinho, um outro copinho aqui, ó, pequenininho, bem menor que o primeiro, que também contém água, tá? Ou seja, os dois objetos aqui são feitos do mesmo material, né? O copo aí vamos colocar de vidro e contém água, mesma substância. Só que tem um detalhe. É fácil a gente perceber que se eu fornecer a mesma quantidade de calor para o copão e para o copinho, quem vai aquecer mais? É claro que vai ser o copinho, né? Se você coloca uma bacia cheia de água no micro-ondas e põe lá 30 segundos e troca essa bacia por um copo pequenininho e põe 30 segundos, ele vai aquecer muito mais, certo? Então, esses objetos, apesar de serem feitos da mesma coisa, né, o copo de vidro contém água, eles apresentam capacidades térmicas diferentes. A capacidade térmica desse objeto A tem que ser maior do que a capacidade térmica do objeto B, pois quanto maior a capacidade térmica, menor serão as variações de temperatura sofridas por esse objeto. Então a gente já começa a perceber aqui que quanto maior a massa do objeto, maior também será a sua capacidade térmica, certo? Muito bem. E aí agora nós vamos definir uma grandeza que está relacionada diretamente com a substância, que é o calor específico. Vamos lá? Então vamos definir aqui a grandeza física que está relacionada com a substância que constitui aí, né, o nosso objeto, tá bom? Que vai ser o calor específico. A gente vai representar o calor específico por C minúsculo, ok? Cuidado, você não confundir aqui. C maiúsculo, capacidade térmica, beleza? Então vamos lá. Senhores, a definição de calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. Aí sim, o calor específico, pela definição matemática, é uma grandeza física que não depende da quantidade de matéria, e sim depende apenas da substância, da matéria, né? Por isso esse nome específico, ele é uma propriedade específica da matéria, ou seja, cada substância tem um valor para o calor específico, ok? Por isso que a gente divide aqui a capacidade térmica pela massa. Bom, pela definição aqui matemática, né, de calor específico, por enquanto, senhores, aqui é a definição matemática. Daqui a pouco vai ficar mais claro, né, o que representa o calor específico, tá bom? Olha só, a gente pode então escrever aqui que a capacidade térmica vai ser igual a massa vezes o calor específico, certo? Então eu posso substituir aqui em cima, olha só, a gente tinha chegado nessa expressão, que é igual a C delta T. No lugar de C aqui, eu vou colocar MC, né, que é a massa vezes o calor específico. E aí, como é que vai ficar a nossa expressão? Que é igual, a gente tinha C delta T, no lugar de Czão, vou colocar aqui MC, né, daqui, da definição de calor específico, vezes a variação de temperatura. Essa equação aqui, senhores, ela é chamada de equação fundamental da calorimetria. Ela relaciona a quantidade de calor que você vai fornecer ou retirar, né, de um objeto com a massa dele
com uma propriedade específica da matéria que constitui esse objeto, vezes a variação de temperatura que ele vai apresentar, ok? Muito bem. A gente pode, então, perceber através dessa equação aqui na definição, né, de calor específico, que a unidade de calor específico será uma unidade de capacidade térmica, que eu disse lá em cima, a gente vai usar muito aqui a caloria por grau Celsius dividido por uma unidade de massa, que no sistema internacional é o quilograma, mas a gente vai usar mais aqui o grama, ok? Então aqui a gente tem uma divisão de fração, podemos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? E aí a gente tem caloria por grama grau Celsius. Então, caloria por grama grau Celsius é uma unidade de calor específico que vamos utilizar aqui. No sistema internacional seria o quê? No sistema internacional a gente tem, quando eu coloco entre colchete assim, significa que eu estou me referindo à unidade, tá? O sistema internacional vai ser o joule por quilograma Kelvin, ok? Que é no sistema internacional energia, calor, joule, massa, quilograma e temperatura em Kelvin. Mas a gente vai usar mais esse outro cara aqui, tá? Mas e aí, o que representa isso, professor? Olha só, senhores, o calor específico da água, ele é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa, professor? O que significa a água ter calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius? Isso significa que se você tiver 1 grama de água, apenas 1 grama, e quiser variar a temperatura desse 1 grama de água em 1 grau Celsius, né? Por exemplo, tem 1 grama a 30 graus Celsius, você quer passar para 31, você vai ter que fornecer 1 caloria, ou seja, para cada grama, para cada variação de 1 grau Celsius, você vai ter que fornecer ou retirar 1 caloria, ok? Então imagina, você tem 2 gramas e você quer variar 1 grau Celsius, você vai ter que fornecer 2 calorias. Pessoal, eu tenho 2 gramas, quero variar 2 graus Celsius, eu vou ter que fornecer 4 calorias. Mas para você não ficar fazendo, né, essa proporção o tempo todo, basta você jogar aqui nessa expressão Q igual a mc delta T, ok? A gente pode então perceber aqui que quanto maior for o calor específico de uma substância, vem para cá, quanto maior o calor específico de uma substância, né, menor será as variações de temperatura que essa substância vai apresentar, certo? Isso para uma mesma quantidade de calor e para uma mesma massa também. Pois quanto maior o calor específico, mais energia você vai ter que fornecer ou retirar para variar 1 grau Celsius de 1 grama daquela substância, ok? Então fica fácil da gente relacionar o calor específico de determinadas substâncias. Por exemplo, vamos pensar aqui, areia e água. Quem é mais fácil de aquecer, hein? A areia ou a água? Bom, acho que todo mundo já experimentou pisar na areia no sol, né? Na praia. Quando você pisa na areia, você pode até queimar o seu pezinho, mas aí você pisa na água e refresca o seu pezinho, né? Então, se você tiver a mesma quantidade de areia e água, é claro que é muito mais fácil aquecer a areia do que a água, certo? Fornecendo a mesma quantidade de calor. Então, se a areia apresenta altas variações de temperatura comparado com a água, significa que a areia tem baixo calor específico. Ela precisa de pouco calor para aquecer, ok? Para você ter uma ideia, o calor específico da areia ele é igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius, ou seja, 5 vezes menor do que a água. Então, para a gente aquecer a areia, o mesmo tanto que a água, a gente tem que fornecer 5 vezes menos calor do que a água, né? Senhores, o calor específico da água, ele é um dos maiores, viu? Aquecer e esfriar a água é difícil, precisa variar muito calor aqui
para aquecer ou esfriar a água, ok? Vamos então fazer um exemplo aqui relacionando a areia com água. Olha só, imagine que eu tenho um recipiente. Deixa eu desenhar aqui o meu recipiente. Enquanto eu desenhei aqui o meu recipiente, imagine então tem um copo aqui, está contendo água, tudo bem? Vamos colocar aqui que ele tem uma massa de água de 1 quilograma, ok? E essa água, vamos colocar que ela está numa temperatura inicial de 10 graus Celsius, tudo bem? E aí eu vou jogar aqui um pouquinho de areia. Tá aqui minha areia que eu joguei aqui nesse copo com água, e eu vou colocar aqui que eu joguei uma massa de, deixa eu colocar aqui, 2 quilogramas de areia, tudo bem? E essa areia, ela estava numa temperatura de 180 graus Celsius, beleza? Bom, qual deve ser a temperatura final que a água e a areia eles vão atingir, né? Então, olha só, aqui nós queremos descobrir a temperatura final que a areia e a água eles vão atingir, certo? Porque como a areia está mais quente do que a água, né? A areia está a 180 graus Celsius, enquanto a água só está a 10 graus Celsius. O que vai acontecer aqui, senhores? A areia vai perder calor para a água e a água vai ganhar esse calor. Quando a areia perde calor, a temperatura dela vai reduzir. Enquanto a água ganha calor, a temperatura dela vai aumentar. E até quando isso vai acontecer? Até quando vai ter troca de calor? Até as duas temperaturas igualarem. Quando as duas temperaturas igualam, esse estado a gente chama de equilíbrio térmico. Olha só, equilíbrio térmico. Nesse estado de equilíbrio térmico, a temperatura de um corpo vai ser igual à temperatura do outro e, portanto, não existe mais propagação do calor, o ΔQ é zero, porque para ter calor, lembra, a gente precisa de diferença de temperatura entre os corpos. Se não tem diferença, não existe calor aqui, tá bom? Então a areia vai perder calor para a água enquanto ela estiver mais quente que a água. Chegou ali na mesma temperatura, não tem mais transferência de calor. Mas e aí? Qual vai ser a temperatura final da areia e da água? Olha só, por conservação de energia, aqui é claro o nosso sistema é água e areia. Eu não estou nem pensando no copo, tá bom? Só tem duas coisas aqui, água e areia. Como o meu sistema é fechado aqui, né, da água com areia, a quantidade de calor que a areia vai perder, ó, eu coloquei esse menos aqui porque a areia está perdendo calor, tem que ser igual à quantidade de calor que a água vai ganhar, certo? Porque só tem os dois ali, então a areia perde, a água ganha, né? Então a gente pode escrever, olha só, que a quantidade de calor, como vimos lá na equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT, tem até uma frasezinha aqui para você lembrar, ó, Q igual a mc ΔT, a gente pode pensar em que macete, beleza? Ó, que macete. Olha só, jogando lá naquela expressão, mc ΔT a gente tem massa da areia vezes o calor específico da areia, vezes a variação de temperatura que a areia vai sofrer. Isso tudo aqui dá areia. Opa, não sei se minha cabeça está tampando aqui, deixa eu arredar para cá. Agora sim. Olha lá, ó. Que vai ser igual a mc ΔT, mas isso tudo aqui de quem? Da água, né? Porque Q é igual a mc ΔT. Como por conservação de energia, o Q da areia é igual ao Q da água, né? Substituindo aqui os valores, olha o que a gente tem. Menos aqui eu mantenho ele. Qual que é a massa da areia que eu tinha colocado? A gente tinha colocado aqui 2 quilogramas de areia, certo? Eu não vou carregar as unidades não, porque aqui está tudo em quilograma, graus Celsius, tá? Calor específico eu vou usar o caloria por grama grau Celsius, tudo bem? Então olha só,
vezes o calor específico da areia, que a gente viu aqui que ele vale 0,2, vezes a variação de temperatura da areia. Variação de temperatura, senhores, variação de qualquer coisa, é sempre o final menos o inicial. Então, vai ser a temperatura final da areia, que a gente não sabe, menos a temperatura inicial dela, que é de 180 graus Celsius, ok? Que vai ser igual a massa da água, que é 1 kg, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura da água, que vai ser a temperatura final, que a gente não sabe, mas eu sei que ela é igual da areia, menos a temperatura inicial, que ela é de 10 graus Celsius. Beleza? Então, desenvolvendo essa expressão aqui, ó, o que a gente tem? Menos 0,4 TF, mais, menos como menos vai dar mais, né? 0,4 vezes 180, que vai ser igual a TF menos 10, ok? Então, a gente tem aqui que o 0,4 vezes 180 vai dar 72, o 10 eu vou passar somando aqui, então é mais 10, certo? Que vai ser igual a TF mais 0,4 TF. Então, fica 1,4 TF vai ser igual a 82. Então, passando dividindo, a gente tem que o TF, ele é aproximadamente, né, 58,6 graus Celsius, ok? Observe, então, que apesar da gente ter mais areia do que água, apesar da temperatura da areia ser muito maior do que da água, a temperatura final foi de 58,6 graus Celsius, ou seja, mais próxima da temperatura que a água estava. Né? O que significa que é difícil de aquecer a água, porque o calor específico dela é 5 vezes maior do que da areia. Ok? Muito bem, senhores, vamos parar por aqui. Espero que tenham gostado da videoaula. E se gostou, se inscreva aí no meu canal e dá um joinha aí também, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!